Olá pessoal, meu nome é Sérgio Pimentel, eu sou um voluntário do IBRAEMA, o Instituto Brasileiro da Educação e Meio Ambiente. Hoje nós vamos começar a nossa capacitação de facilitadores dentro do método IBRAEMA de alfabetização. A nossa capacitação será feita por módulos. Teremos vários módulos para que você possa retornar quando quiser, escutar, reescutar, ver, rever, quantas vezes você quiser. De uma forma descontraída, eu brinco falando que agora vocês saberão aonde estão se metendo. Falo isso com todo o amor de um professor que dá aula há mais de 15 anos e que sabe o que vocês encontrarão e que sabe do amor e da dedicação que vocês terão naquele momento, naquela sala de aula com aquelas pessoas. Vocês farão parte de um projeto que nos últimos 10 anos no Brasil alfabetizou mais de 52 mil pessoas. E ainda esperamos muito mais. Mas esse número pode parecer grande, 52 mil pessoas, mas nesse momento no Brasil ainda existem mais de 7 milhões de analfabetos. E nós precisamos muito de você para que a gente, juntos, possamos modificar esse quadro e transformar esse Brasil como ele merece. Vamos juntos então agora para o primeiro módulo desse curso, onde você aprenderá toda a parte teórica do método e você vai ver como é fácil, como é um método tranquilo. Lembre-se, esse é um método utilizado em mais de 200 idiomas e é considerado por órgãos responsáveis na área de alfabetização o método mais eficiente do mundo em alfabetização. Ok, vamos então para o nosso módulo 1. Esse módulo você vai aprender todo o marco teórico do nosso método. Nosso método foi criado por esse senhor simpático que está aqui, o Frank Laubach. Esse senhor é um pedagogo de renome internacional. Foi ele que idealizou esse método. E esse método já foi traduzido, como eu falei lá na introdução, para 200 idiomas. Ok? Vocês já ouviram falar do conceito de andragogia? Quem aqui já ouviu falar do conceito de andragogia? O que é que significa? Se eu falo pedagogia, muitos de vocês já conhecem. Possivelmente eu estou falando para alguns pedagogos, não é? O agogê grego, ele significa o processo de educação, ele significa o processo de conduzir a criança, não é? Dentro de todo esse espectro educacional. E o peda vem da pedia grega, que significa criança. Se lembra que quando a gente é pequeno a gente vai ao pediatra? Pois bem, o conceito de andragogia não é muito conhecido, mas andro em grego é um nome que significa, uma palavra que significa adulto, homem adulto. Agogê, então, educação de adultos. E você pode estar perguntando, ué, mas há diferença entre educar um adulto e há diferença entre educar uma criança? Não é tudo educação? Alfabetizar um adulto, alfabetizar uma criança, não é tudo educação? É aí que se engana. Se a gente chegasse aqui e mostrasse que nós teríamos um método revolucionário, que é somente copiar o método e aplicar esse método, nós estaríamos sendo muito mecanicistas, aplicando de uma forma muito pragmática algo que envolve seres humanos, que envolve pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente não pode querer aplicar um método estanque, formulado, encaixotado, a ponto dessa pessoa achar que é só ir lá para as aulas e você achar que é só ir lá dar as aulas que tudo vai fluir como você pensa. Não, pessoas são complexas, nós temos histórias, nós temos nome, nós temos um histórico, nós temos uma cultura, estamos inseridos em um meio. Então nós precisamos ter um olhar diferenciado. Se uma criança que tem uma menor experiência do que um adulto, não que ela não saiba nada, não existe essa história de tábula rasa, mas ela tem menos experiência. Imagine um adulto que já conviveu com o fato de ser analfabeto para o mundo, assim chamado, né? E tem suas diversas experiências, suas dificuldades, né? Suas soluções, seus traumas. E é isso que a gente vai ver um pouco agora nesse método. Como resolver essa problemática e como a gente obtém um olhar especial para essa problemática. Quando se fala de andragogia, é necessário
que a gente faça primeiro perguntas ao nosso aluno. Eu não estou falando para você fazer um questionário com ele. Chega lá no primeiro dia de aula, senta numa mesa, faz um questionário. Não se trata disso. Mas são perguntas que ao longo do curso, ao longo da sua convivência com esse aluno, você vai ter que se perguntar e encontrar essas respostas no nosso aluno. Tá certo? Por exemplo, quem é essa pessoa? Veja, esse método que nós estamos fazendo aqui é bem pessoal. Eu não estou olhando para o rostinho de vocês. A gente não está aqui trocando, vamos dizer assim, um olhar direto, uma experiência direta. Mas quem dera eu pudesse conhecer cada um, saber quem está ouvindo essa aula, saber como está recebendo essa aula, saber o seu nome, não é? A gente sabe que a educação mecanicista, hoje em dia, ela trata um pouco a educação como um método onde todos vão, todos fazem a mesma coisa, então todos aprenderão. Então, é importantíssimo que você conheça o nome de cada aluno seu, né? Para que você comece a construir uma ponte de relacionamento. Aquela história de professor, professor. Não, chama pelo nome, não é? Deixa que eles te chamem pelo nome. Isso vai criar um relacionamento muito mais interessante. Esse teu aluno, com certeza, ele tem uma história. E a história de cada um influencia o modo ou a forma que aquele aluno vai estar dentro daquela sala de aula, não é? Conhecer a história de um aluno, às vezes, é encontrar a chave motivadora, porque muitos vão te perguntar, por que eu venho para essa aula? Eu já vivi 40, 50, 60 anos e nunca precisei ler, mesmo sabendo que lá dentro ele sabe da necessidade de ler, que seria muito bom que ele lesse, mas ele já se defende. E às vezes conhecer a história dele, conhecer aquele laço que ele tem com um passado, com algo no passado, com um trauma numa escola, faz com que você possa encontrar ali uma chave motivadora para o seu aluno, não é? Qual a sua personalidade? Isso é muito importante, gente, porque algumas pesquisas na área da educação, na área de alfabetização no Brasil, concluiu que muitas vezes a personalidade aparente do aluno não é a personalidade real dele. Por quê? Um adulto não alfabetizado, ele se defende o tempo inteiro. Então, ele não vai dizer a você, por exemplo, que ele é analfabeto logo de início, ou ele não diz às pessoas. E às vezes ele pode parecer ou tímido demais, ou ele pode parecer arredio, ou ele pode parecer grosseiro. E muitas vezes lá dentro tem uma pessoa fragilizada, tem uma pessoa traumatizada, que simplesmente não quer sofrer o dano de novo de ser chamado ou identificado como um analfabeto. Então, encontrar essa personalidade real, perceber que às vezes aquela grosseria é apenas um método de defesa, é importantíssimo, até como motivacional para você, tá certo? Quais são os seus hábitos? Ou seja, pessoas têm hábitos. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Uma de nossas facilitadoras, ela começou a montar uma sala com garis, com pessoas que trabalhavam na rua e na limpeza urbana. E ela dava aula para esses garis à noite. E é claro que eles estavam hiper cansados, eles estavam esgotados, exaustos do trabalho diário, e a aula nunca fluía, ela não conseguia sair da primeira lição. Conhecendo os hábitos dos garis, ela perguntou, vocês acordam cedo? Sim, acordamos. E se eu chegar aqui um pouco mais cedo, ao invés de darmos aula à noite, que tal eu dar aula pela manhã? Eles concordaram. Ela chegava 1 hora mais cedo da hora do turno deles, eles entravam, faziam a aula e a aula fluiu. Anos e anos e anos mais tarde, essa mesma facilitadora caminhando pelas ruas de sua cidade, um rapaz, paletó e gravata, bem afeiçoado, né? Todo arrumado, chegou para ela e disse assim, professora? E ela disse... Ela virou e disse, oi. Ele disse, a senhora não está me reconhecendo, né? Ela disse, não, perdão, são muitos alunos, né, que me chamam de professora e tal. Aí ele disse, eu sou um dos garis que a senhora ensinou a ler lá atrás.
Eu fiz um supletivo, fiz vestibular, fiz direito e hoje eu sou estagiário num escritório de direito. Está aqui o meu cartão caso a senhora precise. E entregou. Ou seja, a importância de conhecer hábitos, de ter essa sensibilidade, de perceber, né, a sua classe, o seu grupo classe, cada indivíduo, é muito importante para o sucesso também do próprio método, tá? E por último, qual é o seu sonho, né? Quais seus sonhos? Eles têm sonho, né? E a gente precisa alimentar esses sonhos. Sonhos que vão fazer eles saírem dali com um propósito de por que eu tenho que aprender a ler. Para cumprir o seu sonho, por exemplo. Esse é um grande motivo. Deixa eu contar uma última historinha para a gente terminar esse slide. Uma de nossas alunas, numa comunidade carente aqui do Recife, ela tinha um sonho. Ela queria ser escritora, mas ela nunca estudou na vida dela. E ela morava dentro dessa comunidade com sua filha, ela era uma mãe solteira, e as pessoas não conheciam nem ela pelo nome direito. A gente entrava na comunidade e as pessoas diziam, é fulaninha, já sei, é a mãe de ciclaninha, tal. E ela começou a fazer, né, uma de nossas aulas, um dos nossos cursos. E ela aprendeu a ler. E ela tinha um sonho, se lembra? Ser uma escritora. Para resumir a história, nós do Ibrahema pudemos cobrir a formatura dessa nossa aluna com uma equipe exclusiva da TV Record, no dia que ela lançou um livro contando a história da sua própria comunidade. Esse é o sonho. E ela ficou conhecida como a escritora dentro da sua comunidade. Não é de arrepiar? Então, é isso que eu estou querendo falar. Esse tipo de compromisso. Comprometa-se com as pessoas. O método é uma ferramenta que vai fazer com que elas cheguem lá. Você tem que fazer a pergunta. O seu aluno, ele tem baixa ou alta autoestima? Isso é importante você conseguir identificar para você conseguir aí recursos que faça ele se mover diante dessas características, tá certo? Isso não é um impeditivo, lembre-se disso, isso é um desafio. E no começo do curso, lá na introdução, eu disse, será um grande desafio. Vamos junto? Quais são suas prioridades? Né? Todas as pessoas têm uma prioridade. E se você identificar a prioridade dessas pessoas, você pode também modular o próprio método para que essa prioridade seja uma das primeiras coisas que eles alcancem. E aí isso serve como chave motivacional, não é? Ele é introvertido? Ele é extrovertido? Aqui eu quero fazer um alerta. Dentro de um grupo classe, ele é introvertido ou extrovertido? Lembra-se que no slide anterior eu falei sobre traços de personalidade? Lembre-se, nem sempre ser introvertido ou ser extrovertido é a real característica da personalidade dele. Então você vai encontrar num grupo classe pessoas que parecem muito extrovertidas, que vivem brincando, vivem tirando uma gracinha, né? Às vezes tiram umas gracinhas bem pesadas e você vai ter que saber intervir, né? E aquele que é bem introvertido. Então, duas coisas. Tanto para o extrovertido, cuidado na repreensão desse extrovertido, tá? Para a gente não cortar um instrumento de motivação. Ele está ali, ele está se sentindo à vontade, vamos encarar isso como algo bom. Claro que a gente bota um limite. E também nunca colocar o introvertido em evidência. Lembre-se, eles se sentem acuados quando colocados em evidência. Então nunca diga assim, leia comigo aqui, seu fulano, veja, olha o senhor aí. Calma, tá? Vamos devagar com essas pessoas que são tão importantes, são tão valiosas, mas têm uma bagagem de vida, às vezes um pouco complicada, tá? Qual sua capacidade de aprendizagem? Não se esqueça que isso não tem nada a ver com mais inteligente ou menos inteligente. Pessoas aprendem em velocidades diferentes. É um desafio, às vezes você tem um grupo classe heterogêneo? É um desafio. Mas encare isso como um desafio também pessoal, para que você aprenda a trabalhar com velocidades diferentes e administre esse grupo classe de modo que os que aprenderam mais rápido ajude os que aprendem mais de forma mais lenta, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, né? De uma forma proativa, tá certo?
E aquele velho ditado, o que é que lhe dá motivação? Encontrar essa chave de motivação é fundamental para o sucesso do seu grupo classe. Pois bem, agora para resumir, encontramos essa característica nos nossos grupos, né? Todos os nossos grupos, quando fazemos pesquisas, encontramos muitas essas características que vai corroborar com tudo que eu falei. Timidez e confiança. Você pode dizer, o que é que tem a ver timidez e confiança se eles são antagônicos? Bom, eles às vezes são muito tímidos, mas eles também têm uma autoconfiança muito grande. Eu duvido você chamar um adulto não alfabetizado e dizer assim para ele, vá no supermercado e me traga um saco de açúcar e ele trazer um saco de sal. É impossível. Ele conhece dentro das suas características açúcar, sal. Não se esqueçam que eles são pessoas inteligentes, que já viveram todo esse tempo, todo esse período, sem saber ler. Se ponha no lugar. Talvez eu, se estivesse no lugar deles, não teria tanto sucesso como eles. Então, às vezes, eles mostram uma certa timidez, mas também eles são muito confiantes. Então, cuidado com as correções, porque essas correções, às vezes, fazem essa confiança ser abalada. Então, corrija sempre de uma forma positiva para que eles não se sintam sem confiança, já que isso é uma ótima característica deles, né? Eles têm hábitos formados. É aquela história dos hábitos formados. Não adianta forçar um hábito. Se sua turma é daquelas que dorme mais cedo, encontre um horário para aquela turma que seja mais adequado. Se a sua turma ela gosta de comer alguma coisa enquanto está na aula, é num horário de um lanche, providencie isso. Fale com alguém no seu bairro, fale com uma empresa, um supermercado, uma padaria, forme uma parceria. Vocês têm liberdade para fazer isso, não é? Segurança versus fracasso. Bem, isso cabe a todo ser humano. Qual ser humano não busca segurança e teme o fracasso? Crie o ambiente de segurança que eles precisam. Eles precisam entender que naquela sala de aula eles estão seguros. Ali eles podem se desenvolver, ali eles podem perguntar, ali eles podem buscar, ali eles podem dar opinião, ali eles serão ouvidos. Essa segurança, esse ambiente seguro será fundamental para que eles percam o medo de fracassar. Porque sim, desde o primeiro dia você vai ouvir, e se eu não conseguir? Eu não consegui até hoje? O aluno não alfabetizado, ele não revela exatamente que não sabe ler. Nós colocamos aqui no slide essa característica porque ela é muito comum. Você vai ouvir, por exemplo, vários deles dizendo assim, eu já fiz até a 4ª série, eu já fiz até a 8ª série, eu já fiz até a 2ª série, eu sei ler, mas eu estou enferrujado. E o que é que a gente vai fazer com isso? Vai fazer uma prova metódica para a gente dizer, não, você não sabe ler? Não, nós vamos dizer o quê? Parabéns, que bom! Então vamos tirar esse ferrugem, você vai me ajudar até a desenvolver a turma, já que você sabe um pouquinho, não é? A gente vai relembrá-lo, a gente vai estar junto, a gente vai estar, né, vivendo essa experiência junto. Então incentive, né? Não force essas respostas para que ele não se sinta acuado, né? Mais uma vez, timidez e confiança, segurança e fracasso. Lembra desses binômios. E por fim, eu quero lembrá-los de que um adulto não alfabetizado está longe de ser uma pessoa que não tem capacidade. Está longe de ser uma pessoa que não tem experiência. O simples fato dele não ser alfabetizado nas letras não quer dizer que ele é um incapaz. Lembre-se, novamente eu repito, ele já viveu muitos anos com essa característica. Outros olhares, outras sensibilidades que os torna alguém talvez muito mais capacitado do que a gente, se por exemplo um dia arrancassem todas as placas da cidade. Então respeite a vivência, respeite a experiência, use essa experiência, use essa capacidade deles a favor da sua aula, a favor de você. Eles têm muito a contribuir, não se esqueça disso. Muito bem, agora vamos ver quais são as respostas que a metodologia Ibrahema, a metodologia criada pelo Frank Laubach e do Ibrahema, responde a exatamente esses questionamentos que nós fizemos no vídeo anterior.
Bom, segundo a nossa metodologia, o aprendizado é uma das nossas chaves. Então vamos lá. Todos são capazes de aprender. Basta lhes oferecer oportunidade e incentivo. Nós acreditamos piamente nisso aqui, que todos são capazes de aprender. Ainda que antigamente se acreditava que as pessoas iam perdendo aquela capacidade de aprendizado e que as crianças aprendem melhor porque tem um HDzinho, né, mais vazio. Gente, a neurociência já derrubou completamente essa teoria. Nosso cérebro, inclusive, se renova em algumas células que se acreditava que ele nem se renovava. Então, todos são capazes de aprender. Talvez a motivação, talvez o cansaço, talvez a história, se lembra que eu falei disso? A história de vida, os hábitos nos impeçam de alcançar aquele objetivo. Mas todos são capazes de aprender. Todos. Basta lhes oferecer oportunidade e incentivo. No nosso método, o aprendizado é visto de uma forma muito interessante. O ensino é construído a partir dos conhecimentos já existentes. E cabe ao facilitador, vocês, ajudar o aluno a construir novos conhecimentos a partir desses. Imagina se eu chegasse para dar um curso de leitura e dissesse assim: hoje vamos aprender as oxítonas, as proparoxítonas, as paroxítonas. Eu brinco muito dizendo aos meus alunos que proparoxítona deve ser muito bom no café da manhã junto com um favo de mel. É bom para a garganta. E eles morrem de rir. Simplesmente porque são palavras que nós podemos aprender a gostar, não é? Mas se nós chegarmos com esse vocabulário, se chegarmos com algo de um universo tão diferente do deles, do que uma palavra do dia a dia, uma mão, casa, um tijolo, não é? Seria muito difícil deles dizerem assim: opa, eu quero aprender isso aí. Já cria uma barreira. Então, nosso ensino é todo construído a partir de palavras-chave que existem em todo o Brasil e que todos eles conhecem e se relacionam com essa palavra, tá? Por quê? Porque o aluno se interessa por um assunto do seu cotidiano. Assim ele pode estabelecer as pontes entre o conhecido e o novo. A gente parte sempre do conhecido para a construção de novos conteúdos. Assim fica muito mais fácil da gente poder caminhar e sem que o aluno perca o interesse no aprendizado, né? Um ponto-chave do nosso método é o encorajamento. O aluno deve ser motivado sempre, mesmo que erre. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Não é que a gente não pode dizer que ele não errou. Não é que dizer que está errado é um problema, que o aluno sempre está certo. Não é isso. É a forma, a maneira de fazer essa correção. Lembrem-se que o erro, ele é muito mais um caminho para o acerto do que aquele que nem tentou. Temos que ter muito cuidado e valorizar. Eu sei que as metodologias tradicionais por aí nos fazem fazer aquelas provas intermináveis, aqueles testes intermináveis que no final nós professores contamos os erros dos alunos. Deixa eu contar um caso para vocês. Eu era professor ainda do ensino fundamental, lá no começo da minha carreira, e um aluno me entregou uma prova com uma questão em branco, e eu dei 10 para ele. E ele veio todo humilde e disse: professor, eu acho que você não percebeu que eu deixei essa questão em branco. Era uma prova toda subjetiva, escrita, e eu sentei com ele e disse: fulano, a tua prova está tão brilhante que eu queria dar 11. Não seria apenas uma questão que ia fazer com que sua prova, que eu precisasse contabilizar esse erro que nem houve. Parabéns por sua prova, vá para casa, que não tem nada errado aqui. E o olho dele brilhou naquele dia. Eu ensinei a ele um valor. Qual seria esse valor? Não contabilizemos erros como se esses erros fossem um ponto-chave, mas sim é um caminho para o acerto. Ninguém acerta se antes não tentar. Lembre-se disso. As correções devem ser feitas de forma que os alunos sejam motivados a novas tentativas. Sempre elogiar. Muito bem, parabéns. Quem é que não gosta de ouvir um parabéns, muito bem, não é? Mesmo quando algo está errado, geralmente você pode falar: olha, muito bem, parabéns, você está quase lá. Entendeu a diferença? Às vezes está errado, ainda tem algumas coisinhas que a gente pode melhorar, ainda tem algo que a gente pode corrigir. Mas elogia, né?
Elogios, palavras de ânimo, conscientização são pontos muito fortes na nossa proposta. Não se esqueçam disso. Elogie. Vocês sabem que é muito bom ser elogiado. Bom, e agora vamos falar de vocês, o facilitador. O facilitador deve ter uma relação de amizade na qual a confiança e o preparo faz a grande diferença. Quando eu estou falando de amizade, eu não estou querendo falar daquele exagero, né, de tornar você vai ser amigo de todos, todos vão frequentar sua casa. Não é isso. Mas eu, por exemplo, como professor, eu sempre busco ter uma relação de amizade com meus alunos um pouco fora daquele quadrado da sala de aula, que eles me conheçam um pouco. Eu abro um pouco da minha vida para eles, porque assim eu sei que eu estou construindo uma ponte de relacionamento e aí o ensino se torna mais fluido. Vou contar um outro caso para vocês. Aqui no Recife tinha uma comunidade e havia uma senhora nessa comunidade que ela começou um dos nossos cursos e ela seguiu indo para as aulas, mas de repente essa senhora deixou de ir. Quando eu perguntei ao facilitador, cadê dona fulana? Ela disse, ela não está vindo mais. E eu disse, vamos lá na casa dela? Disse, agora? Eu disse, vamos lá na casa dela. E nós fomos caminhando por dentro da comunidade e cheguei lá, eu bati na porta, dona fulana, tudo bom? Eu disse, professor, tudo bom? Como vai o senhor? Tal. E eu disse, tudo jóia? Cadê a senhora que não vem mais para aula? Meu marido mudou de horário, eu tenho que fazer. Né? Aquela velha, elas vão falar qualquer coisa. Pode ter sido verdade, claro, mas podia ser também uma frustração. E eu disse, dona fulana, a senhora tem um café? Ela disse, tenho, entre. Eu entrei na casa dela. Aí eu percebi que ela começou a buscar coisas. Um copo limpo, porque os copos dela eram muito simples. E eu peguei o copo usado que estava em cima da mesa e disse, dona fulana, bota café nesse copo aqui. E ela disse assim, o senhor vai tomar nesse copo? Eu disse, sim, claro, o senhor não, você. E ela botou o café. Os olhos dela brilharam naquele momento. Ela mudou completamente a atitude. E ela voltou a assistir às aulas. Ela se sentiu incluída, ela se sentiu amada, igual. Quando a gente simplesmente, eu só fiz tomar um copo de café na casa dela, tá? O facilitador, num outro ponto, no segundo ponto, deve apresentar um caminho para escrita e leitura sem grandes dificuldades de abstração. Novamente eu volto para aquele ponto. Às vezes a gente fica muito preocupado com a questão do divisão silábica correta, regras gramaticais, não é? Por exemplo, vocês vão ver aqui nos próximos módulos que o nosso primeiro livro, Preparemo-nos, as vogais não estão nem na sequência A, E, I, O, U. A gente não visa dogmatizar a língua. A gente quer que eles aprendam de uma forma fluida, de uma forma legal, de uma forma interessante, tá? Sem dificuldades de abstração. Acento agudo, acento circunflexo, né? São palavras que não devem fazer parte no início do vocabulário, tá? Isso faz com que o aluno sinta-se capaz, já que ele já conseguirá ler palavras e um pequeno texto na primeira aula. Quantos métodos de alfabetização você já ouviu falar que numa primeira aula o aluno chega a ler quase 5 a 20 palavras? Poucos, né? É isso. Não reinventa a roda ou não seja muito pragmáticos. O método, ele é muito bom e ele é fluido, ele é orgânico. Entendeu? A gente chama esse método de método integral de alfabetização, né? Ou MIA. O método integral de alfabetização é aquele que associa imagens e palavras. Ele estimula a reflexão, a compreensão e a atividade para que o próprio participante possa construir seu próprio edifício de conhecimentos e habilidades. Tá? Eu vou dar uma apresentada aqui, daqui a pouco eu vou entrar um pouco no método melhor para vocês verem. Então, todo o método MIA, ele está explicado em cima de 3 princípios, né? Associar as letras com os sons, associar a palavra como uma unidade, vocês vão ver como isso é interessante, e apresentar essa mesma palavra dentro de um contexto. O que é que eu estou querendo falar? Olha esse parágrafo enorme aqui, mas eu vou explicar ele bem fácil para vocês.
Processo de construção e compreensão referente à linguagem e à escrita, vinculando o significado e representação do objeto, acompanhado do domínio dos mecanismos de ler e escrever. Sabe o que significa isso? Por muitos anos, nós acreditamos que nós líamos unindo letrinhas por letrinhas. E aí a gente aprende aquele velho método, né, do beabá, beebé, né, ou do vovó viu a uva, que não tem às vezes o menor sentido. O Frank Laubach, ele descobriu pedagogicamente que o nosso cérebro, dentro das novas regras de neurolinguística, ele não lê exatamente letrinha por letrinha. Ele fotografa a palavra. E a partir do momento que ele identifica essa palavra como uma fotografia, você é capaz de lê-la com muito mais velocidade. Então, por exemplo, quando vocês leem essa palavra abordagem, seu cérebro tem uma palavra abordagem na sua cabeça. E ele compara com essa palavra e ele te dá a leitura dessa palavra. Por exemplo, a palavra Ibrahima, talvez vocês não estejam tão familiarizados. Então, por muitas vezes, a gente pede para um aluno, ou um de vocês mesmos ler, e vocês iam ler assim, o método ia dar aquela travadinha. Por que será que ia dar aquela travadinha? Porque seu cérebro ainda não tem essa imagem na cabeça. Na hora que eu falei aqui, ó, Ibrahima, eu estou conduzindo o som da minha voz à leitura da palavra. Seu cérebro fotografa essa palavra. E da próxima vez que eu falar Ibrahima ou que vocês encontrarem esta palavra escrita dessa forma num texto, vocês não travam mais. Vocês já perceberam que às vezes alguns dos nossos filhos, quando estão lendo um texto, num livro de história, aí tem aquela palavra mais difícil, um nome estrangeiro, e ele dá aquela travadinha? É porque ainda não tem a foto daquela palavra, tá? Deixa eu fazer um teste com vocês para vocês entenderem muito bem o que eu estou querendo falar. Veja só. Aqui nós temos um slide que fala assim, o nosso cérebro é doido. Isso é um slide que a gente pegou na internet, tá? Não que concordamos completamente com o que está escrito, mas vocês vão entender porque ele está aqui. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, vocês estão percebendo alguma coisa errada nesse slide? Se você perceber, eu li de acordo com a pesquisa, mas não tem escrito aí de acordo com a pesquisa. A gente vê aqui o aórquido com uma pé que se usa, não é? Mas o nosso cérebro, ele foi capaz de decifrar mais ou menos o que está escrito aqui e a gente já consegue ler o slide completamente, esse quadrinho aqui, todo escrito de forma desorganizada e ele corrige. Também até com os números, que têm formas semelhantes. Por exemplo, a gente pode ter dificuldade nessa primeira linha, esta mensagem serve, e agora eu te desafio a ler todo o resto, que eu sei que vocês vão conseguir. Esta mensagem serve para provar como nosso cérebro, e aí segue. Entendeu como é o método? Entendeu como a neurolinguística hoje olha para a leitura de uma forma diferente daquela forma pragmática, né, muito mecanicista e metódica do passado? Se a gente volta para o slide anterior, vale ressaltar que esse método vai além de uma memorização. Como acontece às vezes com sílabas sem sentido, palavras sem sentidos ensinadas fora de um contexto. Nós não queremos formar repetidores, mas cidadãos letrados e conscientes. Ou seja, partimos do conhecido para os conhecidos, do geral para o particular. É assim que a gente vai construindo o nosso universo linguístico e eles também. Bem, sobre o ritmo, nós já comentamos anteriormente. E o nosso método responde a isso da mesma forma. Cada aluno tem um ritmo de aprendizagem, não esqueça isso. Ter uma turma heterogênea em termos de ritmo não significa dizer que isso é uma dificuldade. É um desafio, mas um bom desafio. Traga eles para dentro do seu método, dentro da sua metodologia, da sua forma de ensinar. Aquele que sabe mais, por exemplo, ajuda ainda quem não chegou ao nível. E isso vai motivando até aqueles que aprenderam e podem dizer, poxa, eu já estou auxiliando. Ou seja, você nem desmotiva aquele que aprendeu rápido, nem desmotiva aquele que ainda não aprendeu, né? E por fim, não importa a idade. Todos podem aprender. Acredite. Isso
é evidência científica.